Chegamos aqui nesse nosso segundo encontro, tratando das experiências e da fidelização do cliente. Curtiram nosso primeiro bate-papo introdutório? Legal? Bacana? Pois é, terminamos o nosso primeiro bate-papo aqui introdutório falando da questão das experiências, do CX e do UX. Vocês podem encontrar outros Cs da vida e outras experiências, experiências de inclusão, tem um monte de outras coisas, mas eu vou focar nessas duas que são as principais, a experiência do cliente e a experiência do usuário, porque tem uma diferença crítica aí. O cliente pode nem sempre ser o usuário. Por exemplo, uma empresa compra um caminhão para o usuário que é o quê? O caminhoneiro lá, o cara que vai pilotar, não é o cara que está comprando o caminhão. Então, eu como empresa comprei um carro para minha frota para um motorista pilotar. Então, será que esse caminhão está dentro da expectativa que o motorista está de fato desejando? Então tem uma diferença muito grande. Certamente, se o motorista for escolher e comprar o caminhão que ele quer, ele é o cliente final, ele é o cliente consumidor. Então a experiência dele está ligada direto ao consumo do produto. E o cara que está comprando lá, o dono da frota que está comprando o caminhão para o motorista utilizar, a experiência é outra. Então tem uma diferença bem crítica no que diz aí na experiência do usuário e na experiência do cliente. Então nem sempre o cliente é o usuário. Deu para entender? Vou fazer outras comparações aqui que eu acho que vai facilitar a vida para vocês. Eu disse no nosso encontro anterior que a gente teve o consumidor 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0. Mas eu preciso que vocês se localizem nessa questão. Né? Porque às vezes você está no momento 4.0, mas tem um comportamento de cliente 1.0. Então quem é o cliente 1.0? Quem é o consumidor 1.0? Eu estou passando para vocês aí. É o cara que só tinha preço para considerar. Não tinha outra coisa para considerar. Não tinha outras opções. Não tinha fábricas diversas por mesmo produto. Então ele não tinha outra coisa para comparar. Ele ia lá, olhava o preço e se ele tinha dinheiro, ele ia lá e pagava e acabou. Então é o cliente custo-benefício. Eu quero comprar uma faca para cortar pão. Não quero saber se é uma faca afiada, não quero saber se é uma faca com dente, se é uma faca de cerâmica, de aço inox. Eu quero uma faca para comprar pão. Foi lá, comprou uma faca e foi embora para casa. O cliente 2.0 já é o cliente que começa a entender que tem outras marcas. Começa a ser bombardeado por informações de publicidade e propaganda. Então ele começa a ser sensibilizado de outras formas que não eram utilizadas anteriormente. A publicidade, a propaganda, o marketing começam a trabalhar esse cliente, mas muito também focado em termos de preço, promoção e merchandising. Não tinha ainda outros cuidados. Esse cliente ainda era fácil de ser convencido. Uma publicidade legal, um momento legal na televisão, um panfleto legal, uma sinalização legal lá na gôndola, ele conseguia ser facilmente sensibilizado. O cliente 3.0 já é um cliente diferente. É um cliente nichado, é um cliente que o mercado sofreu segmentações. Então, eu estou comprando um caminhão de frota para um motorista pilotar para mim, mas que tipo de caminhão? É um caminhão refrigerado? É um caminhão trucado? É um caminhão duro? É um caminhão 8 rodas, 18 rodas, 32 rodas? Que tipo de caminhão é? Então, é um caminhão que eu vou usar para transportar containers. Então, ele é um caminhão completamente diferente dos outros caminhões que a gente tem que comprar. Então, é um caminhão que eu vou usar como guincho. Então, ele tem uma outra questão, ele tem que aceitar a plataforma. Então, agora a gente está começando a falar de clientes mais nichados, clientes que têm dores distintas. Independentemente da pesquisa que você faça, do nicho que ele esteja, ele tem que ser tratado de forma diferenciada. Ele quer ser tratado de forma diferenciada. Mas ainda não é aquele cliente que é totalmente sensibilizado. Tá? Ele aceita entender que tem que ter pertencimento, ele aceita entender que ele é público-alvo, mas não muito alvo, ele entende que ele tem que se identificar com o produto, com o serviço, mas ainda está naquela nuance. E quem é o 4.0, que é esse que a gente está aqui agora? É o cliente que foi transformado pela tecnologia.
A tecnologia foi chegando, então eu uso até um termo chamado, que é os ultra tecnológicos. Porque ele é ultra tecnológico mesmo, ele não vive mais desconectado, não é? Ele não consegue ficar desconectado e nem desconexo. Uma coisa é estar desconectado, outra coisa é estar desconexo, é estar desengajado. Não, ele tem que estar engajado em alguma coisa, ele tem que estar engajado na conservação ambiental, ele tem que ter causas sociais, ele tem que estar motivado por questões além da compra específica de um produto ou de um serviço. Esse cliente 4.0, o consumidor 4.0, ele é um cara que presta atenção. Então, ele é um cara que entende se aquela empresa usa insumos que não afetam o meio ambiente. Ele entende, por exemplo, aquela consumidora de cosméticos, entende que aqueles cosméticos que eram testados em animais já não são politicamente corretos. Então, ela prefere não comprar produtos que sejam testados em animais. Ela não quer esses produtos que são testados em animais. Então, é esse cara que, além de ele estar engajado, ele compara, ele presta atenção, ele tem acesso irrestrito a informações, ele conhece a fábrica por dentro, ele conhece os donos, ele conhece o case de sucesso daquela empresa com muita tranquilidade, porque ele é um cara mega, hiper informado. E, sobretudo, ele lê antes de comprar um produto o que as pessoas estão dizendo a respeito daquele produto. Pô, esse produto não é legal por isso, pô, pós-venda não é muito bom, pô, eu tentei depois, tem muita reclamação em cima desse produto, não vou comprar. Não vou comprar. Vou esperar baixar esse nível de recomendação, eu vou esperar alguém comprar da minha família, algum amigo meu comprar, para que ele me faça esse comparativo e diga se isso é legal, diga que isso é legal. Ou seja, ele vai esperar outro ter a experiência positiva para que ele não tenha uma experiência negativa. Mas, então, esse é o cliente 4.0. E outra, ele é um cliente que para você fidelizar, a tua força tem que ser enorme. Ele não vai só por preço, ele não vai só por prazo, ele não vai só por garantia, ele vai por um composto de atitudes daquele produto ou daquele serviço. Então, ele é um cara que preste atenção. Então, as siglas CX e UX, nesse momento, que são siglas de disrupção, que são siglas de inovação, são siglas que vêm sendo muito valorizadas quando a gente está falando de ofertar experiências para o consumidor. Então, a gente tem que entender muito bem que tipo de experiência positiva, que tipo de experiência enriquecedora, que tipo de experiência de felicidade. Lembra que eu falei dos hormônios da felicidade? Eu vou voltar a falar desses hormônios toda hora. O que eu posso fazer em termos de experiência para despertar os hormônios da felicidade daquele consumidor? O quê? Uma degustação? Quando a gente fala em uma degustação, por exemplo, de um presunto, de um queijo, de uma mortadela, é muito simples, né? Pica em pedacinhos, deixa lá. Será que é só isso que o meu produto, que o meu serviço pode dar, uma degustação? Eu vou comprar um carro. Você quer ver uma coisa? Tem uma experiência muito legal que eu passei. Fui comprar o Kwid da Renault. A gente tinha um outro carro da Renault, não lembro qual era, a gente foi levar esse carro na concessionária e o cara falou, olha, eu gostaria de lhe oferecer o Kwid, mas eu não tenho carro para você fazer um test drive. Quem é que compra carro sem fazer um test drive, sem entrar dentro, sem sentar, sem sentir o torque? O brasileiro gosta de carro. Gosta dessa experiência de entrar dentro do carro na concessionária e sentar no carro, experimentar o carro. E o cara não tinha. As concessionárias não tinham. Eles estavam fazendo uma venda de uma outra forma. Você pagava R$1.000 para ganhar um número da nota fiscal, ganhar um número do teu carro e enxergar o teu carro sendo produzido na fábrica. O teu chassi caminhando. É isso mesmo. Tinham câmeras instaladas, o teu chassi tinha uma numeração e você via esse chassi sendo trabalhado, via o dia a dia desse chassi. Então a forma que eles me deram de conhecer o Kwid foi outra. Além dos benefícios de 5 anos de garantia incondicional, que não existiam, todos os implementos do carro que já viriam de fábrica, eu não precisaria pôr absolutamente nada, o carro viria completo, e por um preço extremamente convidativo. Então eu paguei R$1.000 para que, sem ter o carro, eu sentasse dentro do carro e o cara me desse um outro tipo de experiência. E eu gostei, porque eu acompanhei o meu carro. Acompanhei a pintura do meu chassi, acompanhei a climatização do carro, a ambientação do casulo do carro, a instalação dos eletrônicos e todos os periféricos. Eu acompanhei pela internet a confecção do meu carro.
Se não era o meu carro ou era o meu carro, pouco importa. O importante é que eu aceitei não ter a experiência, porque eu achei achei o vendedor extremamente convincente, o esquema de venda extremamente disruptivo. Então eu não precisei pagar nada, paguei R$1.000, o carro ficou pronto depois de 50 dias. Quando o carro chegou na concessionária, é que eu fui sentar no carro para experimentar e eu amei o carro. Então eu amei o processo de compra da Renault, do Renault Kwid. Na época, a gente aqui em Recife, eu andava com esse carro na rua, o pessoal parava para olhar, hoje tem um bocado. E eu tô descobrindo que o Kwid vai ser ainda mais disruptivo e ainda vai ter mais inovação, porque ele vai ser o primeiro carro elétrico da plataforma Renault. Então o Kwid tem uma longevidade que me interessa muito. Né? Então essas experiências do consumidor são experiências que vão marcar a sua vida, como no caso da compra do Kwid, marcou muito a minha vida. E é um carro pequenininho, é um carro acolhedor, é um carro que anda bem, consome bem pouquinho, um carro muito econômico, muito bom para a cidade. Quem não conhece, mas estou deixando para vocês a minha experiência como CX e como UX, porque além de eu ser o consumidor direto, eu também sou o usuário do produto. Então eu estou dentro das duas coisas. Além de eu ter além da Renault me ofertar uma possibilidade como consumidor muito boa, ela me ofereceu como usuário uma experiência muito interessante. A Renault não está me pagando não, viu, para mim falar isso aqui para vocês. E aí eu explico o que é CX, falando aí da experiência do consumidor, conjunto de diversos atributos, online ou offline. Por que eu digo online ou offline? Porque você pode ter a experiência na loja, como eu tive a experiência quando eu fui comprar o Kwid, ou você pode ter a experiência online. Eu tive as duas coisas ao mesmo tempo. Eu tive a experiência de ter tido um bom atendimento. Até hoje, por exemplo, eu levei esse Kwid para revisão, agora recentemente. Os caras, quando tu entra como você foi um daqueles que pagou aqueles R$1.000 sem ter o carro, né, porque a gente não tinha o carro para fazer o test drive, os caras continuam ainda tratando você de forma diferenciada. Vem cá tomar um café. Os preços da manutenção são preços fixos daquelas revisões. Então os caras continuam te dando um pós-venda porque eles sabem que a hora que eu for trocar, eu já tenho 4 carros na Renault. Um Clio, outro eu não lembro qual foi, e o Kwid agora que está entrando. Então na minha vida ele vai fazer 1 ano e meio, já 2 anos. Então a experiência de marca hoje, marca a tua vida, marca a tua convivência com o produto, marca a tua vida com o serviço. E se você é usuário, marca mais ainda. Marca muito mais, né? Muito mais. Você tem uma experiência bacana como consumidor? Busque pela tua mente. Você tem uma experiência bacana como usuário? Busque pela tua mente. Você, empreendedor, está fazendo parte aqui da maratona, tudo empreendedor, da maratona Acelera Empreendedor, ou está assistindo esse curso fora da maratona Acelera Empreendedor, qual é a experiência que tu está tendo aqui com a gente na maratona? Qual é a experiência que tu está tendo como usuário com esse curso dentro da internet? Talvez você nunca tenha feito um curso numa plataforma à distância. Como é que a gente está te atendendo? Qual é a tua experiência? Como foi a tua experiência de compra? Como foi a tua experiência de ser atendido por a gente via remoto? Como é a experiência de você poder dizer para nós como são as tuas aulas? De ir lá na minha aula, nessa aula que eu estou batendo papo, vocês dar uma pontuação, comentar naquela aula. Como é que está sendo isso? Para mim é importante. Então, por quê? Porque o CX e o UX é o conjunto da jornada do consumidor. O cara foi lá, gostou do produto, gostou do serviço, o cara me apresentou um outro carro da Renault, que ele não tinha para me entregar, ele não tinha para me vender, só ia ter o carro dali a 3, 4 meses. Foi disruptivo comigo, me mostrou o carro sendo fabricado, me apresentou uma série de benefícios, me apresentou uma experiência legal, continua me apresentando hoje no pós-venda, por que eu não vou comprar de novo? Na Renault, se a minha jornada do cliente lá é uma jornada completa, tanto como consumidor, como usuário. Então, certamente, uma hora que eu estiver avaliando um carro maior, um carro mais potente, ou um carro de maior valor agregado, eu vou avaliar da Renault. Não é verdade? Então, por que não? Porque os meus hormônios da felicidade, enquanto eu estava lá dentro da loja da Renault, fizeram toda a diferença. Eles estiveram felizes. E não foi nem uma vendedora que me atendeu, não. Foi um vendedor, um cara muito bacana, muito asseado, muito bem vestido, muito falador, que conhecia o produto, que conhecia o serviço. Já teve uma outra loja de outra marca que eu não vou falar, que eu abri lá o capô do carro para ver e eu procurava a vareta de óleo e não achava. Não achava a vareta de óleo.
abri a tampa lá do carro e olhava. Chamei um vendedor. Bicho, onde é a tampa? Esse carro não tem uma tampinha de óleo? Não, não tem. Não tem. Bicho, resultado. Foram umas 5 ou 6 pessoas que vieram lá para me dizer onde é que era a varetinha de óleo daquele carro. Então a experiência não foi boa naquele momento. Então, no próximo conto a gente vai continuar falando aqui sobre a construção de valor e da satisfação para a fidelização do cliente moderno, cliente 4.0. Beleza? Tamo juntos? Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Vamos para a próxima. Um abraço. Até breve. Tchau.